Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula muito importante de administração financeira e orçamentária. Hoje, o nome da aula, o nosso assunto é o ciclo orçamentário. Este assunto, ele não era tão cobrado em provas de concurso, mas ultimamente, os últimos anos, esse assunto aqui tem sido bastante recorrente nas provas de concurso. Por quê? Porque exige que o aluno tenha uma visão geral da disciplina. Então, ciclo orçamentário. O que é um ciclo? É algo que vai se repetir todos os anos ou determinado período. No caso, ciclo orçamentário vem com o quê? Está relacionado com a parte de orçamento, né? Então, o ciclo orçamentário, ele é formado por etapas, por fases bem definidas, né? Então, vamos lá. Primeira fase, tá? Temos aqui, né? Elaboração do orçamento anual. Beleza. Ok. Segunda fase é o que? Apreciação, aprovação, sanção e publicação. Terceira fase, a execução orçamentária. E, finalmente, a quarta e a última fase, ela é o que? A fase do acompanhamento, controle e avaliação. O objetivo dessa disciplina é muito simples, tá? Eu, professor Lac, eu estudei, parei, concentrei, preparei a aula com o seguinte objetivo: todas as etapas que envolvem todas as responsabilidades da elaboração. Segundo, todas as etapas e todas as considerações, elaborações, responsabilidades na apreciação, aprovação, sanção e publicação, e assim por diante. Então, nossa aula, nós vamos ter 4 etapas, né? Em detalhes. Então, vamos lá, vamos uma visão geral, né? Uma visão geral aí do ciclo orçamentário. Então, vamos supor que nós temos 3 anos, né? O exercício X1, o exercício X2 e o exercício X3, tá? Então, o exercício X1, tá, é o ano que vai ser o quê? Vai ser elaborado o orçamento. O X2 vai ser o ano de execução e o X3 vai ser o ano de controle e avaliação, né? Então, ó, X1, até o dia 31/8, né, o Poder Executivo ele tem que enviar o projeto de lei, da Lei Orçamentária Anual, enviar a mensagem para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, ele tem até o dia 22/12, data limite para aprovação da LOA, né, do projeto de LOA, e encaminhar para a sanção. Tá? Isso aqui é o que? O ciclo orçamentário, do X1. Então, o orçamento ele é sempre elaborado no ano anterior. Beleza, fechou. E agora? Agora é a execução orçamentária, onde passa a valer. Então, nós temos aqui 2 datas limites, né? Nós temos dia 1º de janeiro, início do exercício financeiro, e o início do orçamento, autorização dos créditos orçamentários. Dia 31/12, término da autorização das despesas do orçamento. Então, o orçamento ele é autorizado até o dia 31/12. Beleza. Qual que é um dispositivo importante aqui, ó, na execução? Até o 31/1, que significa 30 dias, né? 30 dias após a publicação da LOA, né? Não, aí eu estou colocando a data limite. Vamos supor que foi aprovado no dia 20/12. Tá? No dia 20/12. Então, o executivo tem 30 dias para a publicação do famoso decreto da programação financeira da LOA, né, da programação financeira da LOA do ano X2. Aqui vai ter a abertura do orçamento. Beleza. Terminou aqui a execução. Nós temos aqui as etapas, começa a avaliação. E aí nós temos aí uma data bem importante, né? O que acontece? Dia 2/2, aí dia 31, após a aprovação da LOA, o Congresso entra em recesso. A abertura da sessão legislativa inicia dia 2/2, abertura dos trabalhos legislativos. Após a abertura dos trabalhos legislativos, o presidente da República tem 60 dias para encaminhar a prestação de contas referente ao ano X2. O envio da prestação de contas do presidente referente ao orçamento de X2. Ele tem 60 dias para isso. E aí, já o X3, nós já começamos o quê? A fase de controle, né? A fase de controle. Então, temos a fase da elaboração, a fase da execução orçamentária e financeira, a fase de avaliação, começa após, né? E a fase de controle, ele é desde o início, né? Desde lá da elaboração, ele permeia toda a execução e até a fase de avaliação. Então, isso aqui é uma geral, né? E agora a gente vai detalhar cada item, cada fase dessa. Fase da elaboração da LOA, né, a parte da elaboração. Então, a gente sabe que é o seguinte, quem que elabora? Nós temos hoje um tipo de orçamento chamado orçamento misto.
onde nós temos atribuições do Executivo e atribuições do Legislativo. A atribuição do Executivo é a elaboração do projeto de lei, da LOA. E o Legislativo tem a atribuição de aprovação, ali representando o povo, né? O povo, tá? O que acontece na fase de elaboração? Nós temos a Lei 10.180 de 2001, né? Essa Lei 10.180 de 2001, ela regula os sistemas sistemáticos, né? Sistêmicos do governo, né? Que é o sistema de planejamento, sistema de financeiro, tesouro e assim por diante. Lá, nós temos o título 2, que é do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. Tá? Então, nós temos esse sistema de orçamento, tendo das finalidades. Então, esse dispositivo, né, esse título aqui, ele trata. Então, é o seguinte, o Sistema de Planejamento Federal, tá? No artigo 2, né, então ele é responsável. Então, todo ente público, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, vai ter um órgão desse responsável pelo orçamento. Tá? O órgão responsável de orçamento é diferente do órgão responsável pelo financeiro. São duas coisas diferentes. Nesta aula você vai conseguir entender quando que os dois vão se aproximar e andar um coladinho do outro, né? A gente vai entender isso já, né? Então o que acontece? Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. Então tem uma equipe que cuida disso. Quais são as finalidades dele? Objetivo, não, formular o planejamento estratégico nacional. Formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social. Parágrafo 4º, né, do artigo 65. Formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal. Promover a articulação com os estados, o DF e os municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins nos diversos sistemas nos planos federal, estadual, distrital e municipal. Né? Ok. Vamos lá. Organização, né? Da organização e competência do sistema de planejamento. Tá? Vamos lá. Então nós temos aqui, vem comigo aqui, né? Então nós temos aqui, ó. O sistema de planejamento e orçamento federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento, avaliação dos planos, programas e orçamentos de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas. Integram o sistema de planejamento e de orçamento federal. O Ministério, o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão como órgão central. Tá? Então, órgão central. Então, qual que é o órgão central? É o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ah, professor, mas esse ministério não existe mais. Hoje ele foi unificado, o Ministério da Fazenda com o Ministério aí, de Planejamento e outros ministérios formaram um superministério chamado Ministério da Economia. Isso pode mudar com o tempo. Mudando, né, para onde vai esse produto, vai ser o novo ministério. E você tem que saber o seguinte, qual que é o órgão central de planejamento no Brasil? Ministério da Economia. Né, que absorveu o quê? As competências do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ok? Então nós temos o órgão central. Aí nós temos dois órgãos específicos. Nós temos órgãos setoriais e nós temos órgãos específicos. Né? Então, órgão central é o Ministério da Economia. Órgãos setoriais, vamos lá, conceito. O que vai cair? Vai cair o Ctrl+C, Ctrl+V, cara. Ele vai falar que o parágrafo primeiro é o órgão específico, está errado, ele é o órgão setorial e assim vice-versa. Assim que deve cair na prova de vocês, né? Eu já estou com um nível de detalhamento que bem legal, cara. Um nível de detalhamento bem legal aí, que você pode ter certeza disso. Que esse nível de detalhamento aí, tá, você vai conseguir aí pontuar bastante na prova de concurso, né? Então vamos lá, órgãos setoriais, de setor. O outro é específico, pontual, né? São as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios, dos ministérios, né? Tá, da advocacia, da vice-presidência, da Casa Civil e da Casa Civil, né? Eles são das unidades de planejamento, tá? Unidades de planejamento. Aí nós temos o quê? São órgãos específicos, são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central, tá, do sistema, cuja missão está voltada para as atividades de planejamento e orçamento. Então temos o quê? Órgãos específicos, né? Então, órgãos específicos, né? São órgãos setoriais e órgãos específicos, né? Professor, não entendi essa bagunça. Vamos lá. Aqui é para quem sabe, né? Então vamos lá. Tirando aqui, né? Então vamos cá. Nós temos aqui um cara, ok? Chamado, tá? De quê? Órgão
Vou escrever mais bonitinho, né? Eu tenho que praticar minha caligrafia, gente. Eu tenho que praticar minha caligrafia. Então vamos lá, ó. Vou escrever aqui, ó, órgão. Ó, órgão central. Beleza? Esse órgão central é o famoso Ministério da Economia, tá? Aí ele falou que nós temos os órgãos, né? Deixa eu pegar aqui, setoriais e os órgãos específicos, né? Vamos colocar aqui, ó, olha só. Ô, professor, para com isso. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, órgãos setoriais. Aí nós temos aqui os órgãos, ó, específicos. E essa estrutura que funciona para o Estado, para o município, para todos. Tá? Quais são os órgãos setoriais do sistema de planejamento? Aqui, ó. Ministério do Meio Ambiente. Ó, Ministério da Educação. Ministério da Saúde e assim por diante. Beleza? Ó, órgão central, ok? E o que acontece? Dentro de cada órgão desse aqui, você vai ter uma unidade de planejamento. Aí, ó. Pode ser uma coordenadoria, pode ser uma superintendência. Tá? Então aqui você tem o quê? Ó, órgãos específicos, né? Órgãos setoriais. Então cada órgão setorial vai ter seu órgão específico, né? Aí, ó. De planejamento, orçamento e gestão. Ok. E esses órgãos aqui, eles têm uma subordinação funcional. Ok? Funcional. Ok? Com o órgão central. Beleza? E claro que esse órgão aqui vai ter uma vinculação hierárquica. Com o quê? Com os setoriais. Fácil, né? Fácil, né? Ah, professor, eu tive dificuldade de interpretar isso. Cara, eu entendo isso, tá? É diferente quando você pega um professor que já esteve do outro lado, que já operou nesses três órgãos, o órgão central, órgão setorial e o órgão específico. Né? Então eu tive, graças a Deus, Deus me oportunizou a isso, né? Ele me oportunizou a isso. Oportunizou o quê? Oportunizou, né, participar dessas coisas aqui. Beleza? Bacana? De novo, então, órgão setorial são os ministérios, são as secretarias de nível de estado e de município. E específico, né, são aqueles vinculados ou subordinados, vinculação funcional, no caso que eu coloquei, né, ao órgão central. Qual que é o órgão central? O ministério, cuja missão está voltada para as atividades de planejamento dentro da onde? Atividade de planejamento, lógico, seguindo as regras do central, que é o nome de central, de centralização, mas para fazer acontecer nos órgãos setoriais. Bingo, tá aí, né? Parágrafo 5º, né? Então vamos lá, na parte de planejamento. Então, nós estamos definindo os papéis, como é que funciona, como é que opera esse sistema. O sistema é gigantesco, o orçamento é um orçamento só. Tá? Professor, e nessa perspectiva, professor, por exemplo, a gente sabe que a proposta é do Poder Executivo, claro. E lá da proposta do Judiciário. O Judiciário vai ser o quê? Vai ser um órgão setorial. Vai ser considerado um órgão setorial. E claro, né, vai ser um órgão setorial. Né, e também lá vai ter um órgão específico, né, de planejamento, que vai seguir as regras funcionais, não hierárquicas. Né? Aqui é funcional. Vamos lá. Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitos a orientação normativa do órgão central, o que eu acabei de falar para vocês. Esse sujeito aqui tem um nome, chama-se subordinação funcional. Subordinação, funcional.
subordinação funcional o nome desse sujeito, né? Porque ele vai seguir as orientações do órgão central, né? Parágrafo 6º, vamos lá, né? Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes e órgãos da administração pública federal, os órgãos integrantes do sistema de planejamento e de orçamento federal e as unidades responsáveis pelo seu planejamento e orçamento de demais poderes realizarão o acompanhamento e avaliação dos planos e programas respectivos. Nem precisava isso, mas tudo bem. O que ele está falando, né? Que cada unidade dessa aqui que recebe recurso de orçamento vai ter que executar acompanhar e avaliar os seus planos e programas, né? Beleza, ok, né? Então o que acontece? Gente, pensa comigo, a sistemática, cara, você está fazendo um puta de um orçamento, cara, que é o orçamento federal, né? Beleza? É um orçamento federal, tá? Ele é um orçamento federal, beleza? Do orçamento federal, olha só o que acontece aqui, né? Do orçamento federal, né? Vem comigo só, né? Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter um sistema, um software que dê suporte, dê sustentação a isso, tá? Se a gente não tiver um sistema, um software para dar sustentação, a gente não vai progredir. É exatamente isso. Então nós temos o sistema. O nome do nosso sistema é o CIOP, né? CIOP, né? O que é? O Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. É o resultado da iniciativa da integração dos sistemas e processos de planejamento e orçamento federais a partir da necessidade de otimizar procedimentos, reduzir custos, integrar e oferecer informações para o gestor público e para os cidadãos. Então, isso aqui é o CIOP. Então, tem um sistema, um sistema de planejamento. Tem sistema, isso aí, cada estado vai ter, o estado do Mato Grosso chama-se FIPLAN, né? O FIPLAN, ele já integra, né? Ele já integra a parte de planejamento e já a parte de orçamento financeiro, né? A parte de planejamento, a parte de orçamento, a parte de planejamento, também a parte de patrimônio. É um sistema de gestão da atividade de meio importantíssimo, chama-se FIPLAN, tá? Então esse cara aqui, no governo federal, é o CIOP, lá você vai ter o CIAF, que é o financeiro. No momento aqui, a gente vai chegar ao momento um que vai conversar com o outro, né? Detalhando, né? Vamos detalhar aqui a primeira fase. Estamos colocando todos os dispositivos, a parte da elaboração, né? Primeiro, envia do projeto da LDO, no dia 15/4. Por quê? Porque a LDO é um instrumento importantíssimo que vai orientar a elaboração da LOA. Tá? Vai elaborar a LOA, na elaboração do projeto de lei, primeira fase, né? Ó, elaboração. Então, nós temos um dispositivo aqui da LRF, artigo 11, parágrafo 3º. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para o encaminhamento de suas propostas orçamentárias, né? Os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. O que acontece aqui, né? Ó, qual que é a data limite, né? O poder, 30 dias, né? Para o final das suas propostas orçamentárias, né? Então, até o dia 16/7, tá? Ó, colocará à disposição dos demais poderes, não é isso? O Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias. Então, é no dia 16/7. Então, dia 16/7, tá? Dia 16/7, tá? A administração pública, ela vai encaminhar para os demais órgãos, tá? Gerais e poderes, ou demais poderes, entendeu? E do Ministério Público, todo mundo está vinculado ao orçamento, porque, olha, o teto orçamentário é esse, façam o seu orçamento, que depois eles vão ter que devolver para a administração pública para consolidar, ok? Ó, data limite para aprovação da LDO, ok? 15/8, data limite para o envio das propostas dos demais poderes ao Executivo. Então, até o dia 15/8, então os órgãos, né? Os outros poderes recebem o teto dia 16/7 e eles têm até o dia 15/8, né, para encaminhar para o Executivo. Essa data é definitiva na LDO. Quem vai definir essa data aqui é a LDO. A LDO, né, ela foi aprovada dia 17/8. O que acontece? Dia 31/8, data limite para o envio do projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional, para discussão. Então é o quê? Tem que ter uma sincronia. Isso aqui está falando do processo de elaboração da LOA, tá? Ok? 2022, a gente vai depois aí detalhar esse cara aqui, tá? Depois a gente vai já falar para 2002, aliás, no X2, que é o segundo ano. Bacana, que é a elaboração da LOA, né? Beleza. Então aqui é o seguinte, o que acontece, né?
Primeira fase, que a primeira fase é o quê? É a elaboração do projeto de lei. Beleza. E agora, envio para ao Congresso Nacional. Chegou no Congresso Nacional. Agora é a segunda fase, que é a fase da apreciação do Congresso Nacional. É o processo de discussão. Esse processo aqui ele está regulamentado pelo artigo 66 da Constituição, onde eu tenho a aula do artigo 66 da Constituição detalhado, item por item. Tá? Item por item. Então, dia 31, você pega o gancho da fase 1. Ele recebe projeto de lei ao Congresso Nacional, mensagem do presidente. Ocorre a recepção e o encaminhamento para a CMO, que é a Comissão Mista do Orçamento. A apresentação de emendas, tem um prazo de emendas, né? Emendas e alterações, né? Mensagem do Executivo. Início da votação da CMO. Vota. Aprovação do parecer da CMO. Depois do parecer, vai a aprovação pelas duas casas, vai para o plenário, aí sessão conjunta, né? Sessão conjunta das duas casas para aprovação da lei orçamentária até o dia 22/12. Então, até o dia 22/12. Então, isso aqui é a aprovação. Então, aqui aprovou a lei. Depois que aprova a lei, vai para a sanção do presidente. A sanção do presidente, né? Aqui nós temos cabe a sanção do presidente, né? Beleza. O que acontece agora, professor? Agora ocorre o quê? Ocorre a união. Então, nós temos aqui, nós temos CIOP. Aqui, CIOP, né? Ocorreu o quê? Aqui houve o quê? A aprovação, aprovação dos créditos orçamentários. Na onde isso? Na LOA. Beleza, está aqui. Passou a parte anterior. Após a publicação da LOA, a CIOP, que é vinculada à SOF, Secretaria do Orçamento Federal, existe isso, muito importante esse cara, procederá à efetivação. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai efetivar o sistema, esse cara aqui. Tá? Os créditos publicados transmitirá as informações, aí vem, cadastrou no sistema aqui do CIOP, ele vai para uma secretaria, chama Secretaria do Tesouro Nacional, que aqui controla o financeiro. Ok? O financeiro. O financeiro fica limitado aos créditos orçamentários, para que seja efetuada a sua disponibilização no CIAF. Então ele cai aqui na STN e aqui ele cadastra no CIAF. Pronto, está no sistema, pronto para ser executado. São dois sistemas, orçamento, ok, e financeiro. Por intermédio de notas de dotação, que as unidades gestoras podem utilizar os respectivos créditos. E claro, o CIAF aqui, ele vai liberar os créditos para as unidades gestoras aí de todo o nosso país. Assim que funciona, né? Assim que funciona. Então você tem que ter o crédito orçamentário e o financeiro. O financeiro só pode, né? O que acontece? Muitas vezes, né? Em algumas situações, né? Por exemplo, determinado órgão tem lá, né? Principalmente o recurso vinculado, né? Recurso vinculado, determinado órgão tem lá uma... Como é que eu falo para vocês, né? Determinado órgão tem lá... tem um orçamento, beleza. Se tem orçamento e tem o dinheiro, beleza, gastou. Determinado órgão não tem orçamento, que já usou tudo, mas tem financeiro. Professor, tem financeiro, mas não tem orçamento, né? Pode gastar? Não pode, porque você só pode gastar o que tem orçamento, que é autorizado. Aí você tem que fazer créditos adicionais, aumentar o orçamento para poder o quê? Criar dotações orçamentárias. Assim que funciona. Essa é a letra, essa é a sistemática, né? Olha que coisa legal, né? Cara, fico muito feliz aí de vocês terem aprendido isso comigo. Então vocês têm aí desde o comecinho, tá? Desde o comecinho aqui até essa efetivação. E nós vamos até a prestação de contas desse recurso nessa aula. Realmente isso aqui é o ciclo orçamentário. E agora, terceira fase. Então o que aconteceu aqui? Projeto de lei, nós elaboramos o projeto, ele foi aprovado, foi sancionado, foi publicado. Começou a execução, não é isso? Essa parte aqui, a programação financeira, é exatamente aquela questão lá, aonde sai, né? Sai aqui, né? Sai e vai para lá. Agora a gente vai o quê? Nós vamos aqui, A gente vai agora aqui na fase 3, execução orçamentária, né?
Ó, começando, né? Então, nós começamos aqui, ó, execução orçamentária. A gente vai começar a falar aqui da programação financeira, tá? Ou seja, então, olha só, aquela passagenzinha foi publicado, né? Aí a SOF encaminha para o STN para cadastrar o que? Os créditos orçamentários. Beleza. Quando há essa migração de sistemas, já começa a programação financeira. Aí, ó, programação e execução orçamentária e financeira. Então, você tem 30 dias, tá? Tem 30 dias aqui, olha só, tá? Agora está aqui, ó, vigência, tem a integração dos sistemas, e além da integração dos sistemas, nós temos que ter essa programação aí de execução, programação financeira, execução orçamentária e execução orçamentária, programação e execução orçamentária e financeira, né? Aqui vai ocorrer a descentralização orçamentária e financeira e o acompanhamento da execução, né? Professor, qual que é o dispositivo disso? A gente já leu essa aula, né? Nós já vimos esse assunto, lá no artigo 68 da Constituição. Olha só, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, e destinados aos órgãos dos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, né, em duodécimos, né? Em forma da lei complementar que se refere ao artigo 69. Vamos lá na lei complementar, está aqui. A LRF tratou desse assunto, tá? Tratou desse assunto. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, beleza, né? Os termos em que dispuser a LDO, observado o disposto tal que foi vetado, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Aí tem o tal do duodécimos, né? Então é o seguinte, duodécimos, beleza, né? Duodécimos, né? Duodécimos, né? Duodécimo significa de 12, tá? Nós temos quantos meses do ano? Ó, 12 meses ao ano, né? Então janeiro, ó, janeiro corresponde a 1/12, né? 1/12, né? E vai indo, né? Até chegar o dezembro. Dezembro também vai ser o quê? 1/12. No total, nós teremos 12/12, né? Ah, professor, então eu vou pegar aquele dinheiro, vamos supor que o orçamento é de 12 bilhões. Significa dizer, professor, que em janeiro eu vou receber 1 bi? Não, né? É a programação financeira. Pode até, vamos colocar aqui, janeiro, 1 bi, tem bastante resto a pagar. Aí vem aqui, ó, tá? Nesse mês aqui, ó, de junho, por exemplo, né? Ele faz o duodécimo de programação de 2 bi. Aí você pega aqui, ó, agosto, né? Por exemplo, você faz uma programação de 500 milhões. Por quê? Porque é programação. Ele vai pegar o orçamento, ele vai dividir de acordo com o comportamento da receita e de acordo com o comportamento da despesa. Não significa dizer que é 1/12 linear. Se fosse linear, seria incremental, não é um orçamento incremental que nós utilizamos, né? Então existe uma técnica, existe toda uma análise do comportamento da receita, memória de cálculo. Lembra que quando o executivo encaminha para os poderes, encaminha também memória de cálculo? Isso aqui é memória de cálculo. Ele falou, olha, tal mês você vai ter um reforço na sua dotação, vai ter um dinheirinho a mais. Então se programe para isso, né? Se programe para isso. Tá? Então isso aqui que é programação financeira. Vamos mais aqui. Tá? Estamos lá no começo da execução. Lei 13.408, do artigo 57. Os poderes, Ministério Público, Defensoria Pública deverão elaborar e publicar ato próprio. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando um melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo. Você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.